Olá, pessoal! Vamos conversar sobre mais alguns detalhes dessas duas lições que nós já passamos, a lição 1 e 2. A lição de hoje, a lição 2 diz: Eu tenho dado a tudo o que vejo todo o significado que tem para mim. Então, essa é uma lição, é uma coisa que tem que ser aceita. Significa que eu preciso prestar atenção na experiência e na vivência e ver que é assim que funciona. Então a lição convida a prestar atenção e afirmar isso sobre os objetos, sobre as coisas e ver. Eu tenho dado a tudo que vejo todo o significado que tem para mim. Só que se você for observar bem na sua experiência, não é assim que nós, notamos no nosso sistema de pensamento. Pelo contrário, se você observar as reações, os sentimentos e os pensamentos que ficam relacionados, às coisas que nós experimentamos, você vai ver que a sensação que se tem, ou a percepção que se tem, não é nem sensação, a percepção que se tem é como se as coisas acontecessem muito mais no automático. Quando acontece alguma situação, não vem imediatamente uma reação, e não parece que aquela reação ela foi causada pela situação. É assim que nós experimentamos. Alguém fala alguma coisa, ou alguém eleva o tom de voz, ou fala alguma coisa num tom de xingamento ou de grosseria, e eu experimento uma reação aqui. Não parece que o que a pessoa falou causou aquilo que eu experimento? Então, quando tem essa sensação de que parece que o externo foi o gatilho para eu experimentar uma coisa aqui no nível das reações, quem é que eu sou nesse momento? Já que o externo foi o responsável para gerar aquela reação em mim que eu experiencio ela no corpo. Eu sou vítima? Então, não é assim que funciona no sistema de pensamento separado. De dentro da separação, você nunca está se lembrando que é você que dá um significado e baseado no valor, no significado que você coloca, você experimenta as reações. Não tem uma parte lá no livro-texto que diz exatamente isso? Eu sou responsável pelo que vejo, eu escolho os sentimentos que experimento, da forma como eu os escolho, nada vem ao acaso por mim. Para mim, sou eu que escolho, experimentar tudo da forma como eu experimento. Não tem uma frase no livro que diz mais ou menos assim? Então, na prática, no dia a dia, é por isso que essa lição, a lição 2 é tão importante, a gente precisa perceber o quanto não é assim que funciona. Pelo contrário, você caminha, você passa pelos ambientes, se relaciona com as pessoas e as reações ficam ali borbulhando quase que de forma automática. Então, o que essa lição, eu dou a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim, faz? O que ela está convidando? Que eu aceite já, no segundo dia de livro de exercícios, que eu não sou vítima. Eu não sou vítima do que eu experimento. Sou eu que escolho o que eu quero experimentar baseado na forma como eu percebo. E olha que importante a ligação da lição de ontem, com a lição de hoje. Eu vou lembrar que eu quero deixar de dar significado para as coisas, porque as coisas elas já não significam nada mesmo. Por que nada do que eu vejo significa coisa alguma? Porque as coisas aqui vão sumir. Esse corpo vai sumir, o seu corpo vai sumir, as coisas ao seu redor elas vão acabar, então elas têm valor? Elas têm significado se elas vão sumir? Não tem? Se elas somem, então elas não duram. Então, uma coisa que acabou, ela deixou de ter valor. Então, por que as coisas já não têm significado? Porque elas não são eternas. Então, a realidade realmente não pode ser essa. Então, por que a lição de ontem, nada do que eu vejo significa coisa alguma, veio antes dessa? Porque primeiro eu vou ver o quanto as coisas não têm valor, automaticamente foi como eu trouxe no vídeo anterior. Você vai perceber, sim, o quanto você valoriza as coisas e o quanto você vê diferenças. E aí, notando que sim, você vê diferenças e você dá significado e importância para coisas diferentes, aí entra a lição 2. Agora eu preciso assumir responsabilidade, ou seja, eu aceito que eu não sou vítima dos significados que acontecem e parecem rolar soltos, Eu aceito que eu não sou vítima e sou eu que escolho as ordenações e as diferenças que eu estou vendo em cada coisa. Então percebe que desde a lição 1, a lição 2 e a lição 3, porque essas três elas estão em sequência, tanto que ele pede para que a gente pratique os mesmos períodos de prática nesses 3 dias,
Essas 3 lições, elas já estão convidando agora, não lá na frente, a aceitar que não há uma vítima. Mas quem é esse que aceita que não há alguém que é vítima? Aí a gente precisa usar a lógica de novo. Presta atenção nos detalhes. Na lista de sujeitos que é colocada ali na lição 1, não aparece lá a mesa, a cadeira, sei lá, a parede, né? Uma caneta, um cartaz e um corpo. Ele não coloca uma mão ali no meio da lista de sujeitos para que eu possa olhar para essas coisas de maneira aleatória, ou seja, sem controle, e eu possa aplicar as lições, ou seja, a lição do dia sobre essa lista. No caso, você vai pegar o seu ambiente, né? E ali no meio ele coloca na lista de sujeitos assim uma mão. Mas uma mão está ligada aonde? Ao corpo. Então, da mesma forma que eu olho para uma mesa e retiro dela o significado, eu vou olhar para o corpo para que eu possa praticar não ver diferença entre essas duas coisas. Só que o que vai acontecer? O que pode acontecer? Eu vou perceber realmente o quanto eu penso que tem uma diferença. Porque sim, é óbvio que parece que tem uma diferença, né? E que o corpo parece ser mais especial ou mais importante do que uma cadeira ou uma caneta, por exemplo. É óbvio que eu vou notar que porque esse corpo se movimenta e faz um monte de coisas, inclusive parece controlar uma cadeira, é óbvio que eu vou perceber diferença e vou achar que o corpo é mais importante. É aí que entra a lição 2. Né? Esse corpo não é mais importante, mas algo aqui escolhe dar significado para esse corpo e vê-lo como diferente ou mais importante do que a cadeira ou a caneta, por exemplo. Percebe como as lições, elas não podem ser percebidas de forma separada, mas elas estão conduzindo para uma única experiência? Então, se o corpo está incluído na lista de sujeitos, que eu preciso lembrar que não vale nada, que não tem significado, quem é esse agora que assume que dá significado a tudo que vê? Obviamente não é você, pessoa. Não sou eu, João, esse corpo que tem um cadastro, que tem um CPF, né, que tem uma profissão aqui. Né? Esse sujeito que escolhe lembrar, eu dou a tudo que vejo todo o significado que tem para mim, não é uma pessoa. Só pode ser algo que existe antes e que escolhe olhar para o corpo e para as coisas ao redor do corpo e associar a existência com isso. Então o que é dar realidade? Aliás, dar significado, que é o que está sendo dito na lição de hoje. Eu dou a tudo que vejo todo o significado que tem para mim. O que é dar significado? É associar a existência com isso. É imaginar através do investimento e do foco que eu estou colocando, é associar a existência, o que existe, o que é eterno, com isso. É por isso que parece que é um corpo que está vivendo. Então esse detalhe é um detalhe bem importante. Presta atenção. Se o corpo está incluído na lista de sujeitos, esse que escolhe, na lista de sujeitos que tem que ser vistos, né, como sem significado, esse que escolhe relembrar que dá significado e assume que não é vítima das coisas que experimenta no mundo, não é o corpo. Então percebam que nessa primeira e segunda lição, nós já somos convidados a ver na lógica, né? Simplesmente quem quiser perceber isso vai perceber, né? Ver na lógica que o corpo não é esse que pensa, não é esse que toma a decisão, né? Então, quem é que assume essa decisão de dar o significado que está dando? Né? Aí entra aquele símbolo que ele explica dentro do livro-texto, dentro da metafísica, que nós chamamos como mente, né? O que é a mente? A mente é esse aspecto de agente de decisão, do agente de decisão. Né? Algo existe e é antes do corpo e escolhe dar o significado para o corpo e assim percebe a vida como existindo dentro dessas coisas que vão acabar. E esse é o detalhe. Enquanto esse significado acontecer parecendo ser de forma automática, o eu individual então é formado de dentro de um senso de vítima. É por isso que a gente perambula no mundo sentindo um monte de reações e parece que essas reações elas vêm de forma automática. Mas não. Por isso que essa lição 1 e a lição 2 em conjunto, elas são bem importantes. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo.